pastor Sebastião Carlos. Muito bem, meu amigo, meu irmão, eu quero meditar com você num texto que se encontra em Deuteronômio, no capítulo de número 9, a partir do versículo 1 que diz: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrar a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, que hoje o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, é um fogo que consome, e os destruirá, e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor tem dito. Quando, pois, o Senhor teu Deus o lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Ora, meus amigos, meus irmãos, no livro de Deuteronômio, há várias promessas de vitória para o povo de Israel na conquista de Canaã. Canaã, que era a terra prometida, a terra que Deus falara ao seu povo, ainda cativo no Egito, durante muitos anos. Deus falava com este povo que haveria de dar a eles uma terra boa, uma terra que manasse leite e mel, uma terra de paz, de grandes frutos, colheitas. Ora, tudo isso ao longo de muitos e muitos anos, afinal de contas, foram 430 anos dentro do Egito. Você sabe bem que era uma família, a família do velho Jacó, depois Israel, pai de José, que migraram para o Egito por causa da seca, uma grande seca. Então José já era governador do Egito, e aí, como governador, depois da reconciliação com seus irmãos, os irmãos trazem o pai e toda a família e toda a descendência. E eles prosperaram dentro de Israel, dentro do Egito, melhor. Uma coisa linda Deus fez. Extraordinária, diga-se de passagem.
Mas uma questão pode nos deixar pensativos. Não é contraditório que um Deus de amor anuncie que exterminará sem dó, sem piedade, várias nações que já moravam naquela terra? Não seria um contrassenso? Na verdade, o próprio Deus ele explica a sua intenção. A destruição daqueles povos não era para premiar a bondade de Israel. Não é porque Israel era bom, que era o seu povo eleito, mas para protegê-lo de tornar-se igual àqueles povos que Deus havia jurado exterminar. Daí a gente pensa, que povo infiel esse povo de Israel. Deus sempre quis exclusividade. E aquele povo arrumando deuses, prevaricando contra Deus, pecando contra Deus e abrindo mão de uma excelência de Deus para a vida deles. Mas aí em outro momento, Deus vai alertar o seu povo. Não façam com elas, ou com aquelas nações que Deus havia jurado exterminar, tratado algum, aliança nenhuma. É que se a gente for observar com profundidade os textos bíblicos desde Gênesis a Deuteronômio, nós vamos entender, entre muitas coisas, que Deus era o Todo-Poderoso e aquele povo não precisava temer. Podia enfrentar qualquer um, qualquer exército, qualquer nação, qualquer rei, e não haveria derrota. Teriam que lutar, mas não haveria derrota, porque o Deus, o guarda de Israel, estaria com eles. É que eles não entendiam isso. É que eles não tinham na cabeça, no coração, na consciência, a escolha que Deus havia feito sobre eles. E mesmo que este povo não visse o Deus que as outras nações erguiam seus próprios deuses e viam, mesmo que Israel não visse, Deus era com eles. Sabe o que eu penso? É que de repente nós pagamos um preço alto, porque ainda estamos querendo ver deuses. Quem é que abençoa aí? A quem você é devoto? Essa correntinha no pescoço, essa fitinha no pulso. Pois é, nós ainda estamos querendo ver deuses. E aí nós esquecemos, ou então deixamos de nos lembrar do grande e poderoso Deus que nós servimos. E aí sabe aquela coisa de que eu não estou vendo mesmo? Será que é ele mesmo? Será que é ele falando mesmo? Será que a Bíblia é verdadeira? Bom, afinal de contas, ela foi escrita por mãos de homens. Bom, mas você queria que a Bíblia fosse escrita como? Deus haveria de usar alguém. Deus haveria de usar pessoas para traduzir a sua vontade, a sua história, os seus propósitos através de alguém. Nada acontece por magia. Tudo tem o seu propósito, os seus princípios.
Então nós estamos discutindo aqui, né, como diziam os antigos, a morte da bezerra. Porque o Deus que escreveu a santa palavra ou deu a inspiração àqueles que a escreveram é o mesmo. Ele não mudou. Tenho dito aqui que tudo mudou. As pessoas mudaram, o comportamento das pessoas mudaram, os hábitos das pessoas mudaram, a medicina evoluiu, a tecnologia está nesse ápice, mas a palavra de Deus não mudou e os métodos de Deus também não mudaram. Então, o que é que Deus queria com o povo de Israel? Queria um povo separado. Um povo que não fizesse aliança com as demais nações, para que não viessem a se contaminar com eles e viessem a praticar as mesmas coisas que eles praticavam. Parece que nada mudou, porque Deus continua querendo isso da gente. Parece não, é real. Deus continua querendo estas mesmas coisas conosco nos dias de hoje. Mas parece que ao invés de nós contagiarmos as pessoas com aquilo que somos, com aquilo que temos, somos contagiados por essas mesmas pessoas a quem deveríamos contagiar e trazendo um mundo para dentro da igreja, quando a igreja deveria estar de portas abertas para o mundo. Não é verdade? Trazemos hábitos, palavreados, costumes, vestimentas. Não, porque senão a gente fica fora do contexto, né? O contexto de Deus é diferente desse mundo, meus irmãos. É diferente. Tenho notado que a igreja virou casa de show. Não é verdade? Ô pastor, você está antiquado. As coisas se modificaram, estão mais atuais. Opa, pera um pouquinho. Escuta aí. Se Deus não mudou, nem a sua palavra mudou, por que eu vou mudar aquilo que Deus criou? Opa! Sabe, aqui nesse texto, Deus já estava dizendo: não se casem com pessoas de lá, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir outros deuses. Deuteronômio 7, versículos 2, 3 e 4. Deus sabia, meus irmãos. Deus sabe antecipadamente. Entenda isso. Deus sabia antecipadamente das influências dessas nações, o que elas poderiam fazer a Israel e os afastariam de Deus, afastaria Israel de Deus. Pensa comigo, nós também queremos vencer os nossos maus hábitos e constantes erros. Quem não quer? Mas para que isso seja possível, o conselho de Jesus é igualmente radical à ordem que Deus deu àquele povo. Aleluia! Lá em Mateus capítulo de número 5, verso 29, o texto diz assim, e é um texto radical, hein? Aliás, não é um texto para a gente gostar. Nossa, que lindo, que maravilhoso. É um texto para a gente agir e viver. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança fora.
é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Isso aqui é profundo demais. Aleluia. A palavra é justa. E aí um certo dia aí, eu coloquei na minha página no Facebook, nas redes sociais. A mesma palavra que te absolve é a mesma palavra que te condena. Ah, para que eu fui fazer isso? Surgiram teólogos, estudiosos, cientistas da palavra que vieram contestar. Mas eu não coloquei ali para debater. Eu não postei para debater. Porque Deus é justo, Deus é fiel. E na balança de Deus, meus irmãos, a coisa precisa estar fielmente ajustada. Então eu não postei esse texto, esse pequeno texto, para provar para ninguém que a Bíblia está certa ou que está errada, que é verdadeira ou que é falsa. É para observar a palavra, por causa da justiça de Deus. Deus é bom? A gente canta, decanta. Deus é bom. Deus é fiel, né? Mas é justo. Aí é que está. A justiça de Deus é algo tremendo e terrível. Então, olha só, nós queremos vencer os nossos maus hábitos, nos nossos constantes erros. Mas para que isso seja possível, nós temos que seguir o conselho de Jesus, que é ultra radical. É claro que ele não quer que nos machuquemos, mas a recomendação de Mateus 5:29 ilustra a seriedade do pecado e esses atos que nos afastam de Deus. Problema, querido, é o resultado do pecado, que é distanciamento de Deus. Deus, no texto de Deuteronômio 9, versículo 1 ao versículo 6, Deus não queria contaminação. Deus não queria alianças com outros povos, com outros hábitos, com outros costumes, porque eram povos que adoravam a outros deuses e que facilmente a fragilidade de Israel iria fazer com que este povo se contaminasse com os hábitos dos outros povos. Não seria assim no dia de hoje? Pois é assim a gente vê. Então veja só, é preciso a gente exterminar da nossa vida o pecado, nem que isso custe a nossa integridade física. É isso que Jesus disse em Mateus 5:29. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Aleluia. Então, infelizmente, meus amigos, assim como o povo de Israel podia contar com a ajuda de Deus para derrotar as nações idólatras, nós também podemos contar com o poder, com o auxílio do Senhor na nossa luta. O grande problema é que queremos mesmo nos livrar dos nossos pecados,
daquilo que nos afeta, daquilo que nos distancia de Deus. Esse é o problema. O problema é que muitas vezes a gente quer Deus, mas a carne fala mais alto do que o Espírito. A carne acaba falando mais alto. Então a gente tem dó. E a gente flerta com o pecado. A gente negocia com o pecado. O problema é que Deus não negocia com o pecado. Aleluia. E Deus, na sua grandeza, na sua excelência, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Tintim por tintim, letra por letra, acento por acento, ponto por ponto. E aí nós que negociamos, flertamos com o pecado, vamos passar pelo crivo da justiça. Aleluia. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. A graça de Deus nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta, dedicada a Deus. Tito, capítulo de número 2, verso de número 12. Eu posso dizer para você com absoluta certeza, a batalha pode ser dura. E eu creio que a sua batalha deve ser dura. Aleluia. Não tenho dúvida disso. Sua batalha deve ser árdua. Deve ser difícil. Você já conversou com alguém que foi usuário de droga, de álcool? Eles vivem um dia após o outro, matando um leão todo dia. Porque se vacilar, volta. Pecado é a mesma coisa. Aleluia. A nossa batalha não é fácil. Porque se vacilar, o diabo vai passar uma rasteira. Então veja só, a sua peleja, a sua guerra, a sua batalha, ela pode ser dura. Mas uma coisa eu posso te garantir, a vitória é certa. Porque o apóstolo Paulo ainda escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 57, ele diz: graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus não vai te dar prova maior do que aquela que tu pode suportar, meu irmão. Meu amigo, minha irmã, não vai não. Eu não estou aguentando mais. Espera um pouquinho. Você sabe como é que você venceu para chegar até o dia de hoje? Não foi você, sempre foi Deus. Aleluia. Deus abrindo caminho para você passar. Pois é, então não é o fato de você suportar ou não suportar, aguentar ou não aguentar. Porque se não fosse Deus, você já havia sucumbido. Aleluia. Mas uma coisa é certa. Essa vitória aí, ela é do Senhor. Bendito seja. E certamente Deus nos dará vitória sobre os nossos adversários, sobre o inimigo das nossas almas e sobre o pecado. E aliás, o próprio apóstolo Paulo, ele diz um pecado que tão de perto nos rodeia. O oferecimento é diário, é todo dia, toda hora, em todos os campos financeiros, materiais, sexuais,
Tá fácil. Nunca esteve tão fácil pecar. Não é? Mentindo, caluniando, falando mal de um irmão, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Nunca teve tão fácil pecar. Então veja, Deus nos dará vitória sobre o pecado, mas tem uma condição. Se você estiver disposto a fazer a sua parte nessa peleja, nessa batalha. Veja que quando Deus tira Israel lá do Egito e os coloca a primeira vez diante de Canaã, o primeiro passo para tomar posse daquela terra era entrar. Os espias que foram fazer um levantamento, um inventário da terra, trouxeram notícias extraordinárias. Pelo menos Caleb e Josué. Mas quando eles dizem que há gigante naquela terra, o povo desaba. Viemos aqui para morrer, para perder a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, para serem mortos à espada. Não, o primeiro passo era entrar. E depois lutar as lutas, as batalhas e as guerras que viessem pela frente, com o Senhor como nosso ajudador. Não tem jeito de fugir, meu amigo. Não tem jeito de fugir, minha amiga. Não tem jeito de você correr. As pessoas mudam hoje de igreja como mudam de camisa ou trocam de tênis. Ah não, lá é muito problema. Espera um pouquinho, nós estamos falando de vida espiritual. E aonde você for, o problema vai com você. Uns 2, 3, 4 meses, você pode parecer aquele irmão que é uma bênção na nova igreja. Mas daqui a pouco, quando você começar a se revelar quem você verdadeiramente é, vem o confronto, a palavra vai te confrontar. E aí as pessoas que estão ao teu redor, principalmente teu pastor, vai ter a resposta. Por que você saiu da outra igreja? Porque você era problema. Aleluia. Simplesmente isso, porque você era problema. Então, muitas vezes a gente acha que a nossa solução de resolver as nossas pendengas, as nossas dificuldades é mudar de igreja. Então muda para cá hoje, muda para lá amanhã, e vai mudando, e vai correndo atrás de profeta, como se as coisas solucionassem por aí. As coisas se solucionam a partir do momento que você se posiciona. E quando você se dispõe a fazer a sua parte nessa guerra, de lutar contra o inimigo da sua alma, observar a palavra e obedecer. E aí você vai cantar o hino da vitória. Porque Deus é bom. Ele vai te socorrer. Deixa eu socorrer meu servo ali obediente. Aleluia. Ah, como eu gosto do livro de Jó. Viste lá, meu servo Jó, homem fiel, temente, que se desvia do mal. Aleluia. Olha só o que diz o texto bíblico, o que diz Deus da pessoa de Jó. Ah, quem dera que Deus olhasse lá de cima do seu trono de glória e citasse, deixa eu correr lá. Viste lá, Satanás, meu servo fulano, beltrano, ciclano, pois é fiel, temente, que se desvia do mal. O que é que Deus pode falar ao teu respeito hoje? Me diga. O que é que os céus podem dizer ao teu respeito? Ou você é conhecido no céu
e temido no inferno? Ou você é completamente desconhecido no céu e altamente conhecido no inferno? As duas coisas não tem jeito de acontecer. Conhecido no céu e conhecido no inferno. Não funciona. Não tem jeito. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o, lança-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Nós estamos acostumados demais com aquele jargão: Deus vai te dar a vitória. Parece que a gente não tem que fazer nada. O profeta desce lá do púlpito, bota a mão na cabeça de alguém que está na nave da igreja, revela, profetiza e parece que tudo virou um mamãozinho com açúcar, né? Não tem que fazer nada, é só esperar a vitória. Está enganado. Se nós estivermos dispostos a fazer a nossa parte nessa batalha, porque tudo que vem da parte de Deus não vem de mão beijada, tem preço. Fora aquele que Jesus pagou na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. O resto é tudo a preço de obediência, de sujeição, de submissão, de renúncia, de vida santa, querido. De vida santa, minha querida. As pessoas querem saber do dia de amanhã, mas não querem cumprir no dia de hoje a santidade do Senhor. Aleluia. Deus nos dará vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. Eu oro por você agora, porque sinto no meu coração a necessidade de orar por alguém que eu não sei bem quem é. Mas se você necessita de uma oração intercessória, eu oro por você agora. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, em cuja presença eu me encontro neste momento, ó Deus, falando das tuas grandezas, das tuas promessas, da tua bondade, do teu amor. Apresentando, Deus, nesse momento, as pessoas que, meu Pai, estão necessitadas, Deus, urgentemente, de um socorro, de uma palavra, de uma direção. Meu Senhor Deus da glória, a vida humana é complicada, a gente poderia simplificar mais, mas nós somos altamente complicados. Israel era complicado ao extremo. Estava tudo feito, tudo pronto diante deles. Eles preferiam complicar. Igualmente nós, Senhor, os que fomos enxertados na videira, Senhor, nós somos complicados. Está tudo pronto, é só acreditar, mas a gente resolve ir por um outro caminho, achando que os atalhos que estão adiante de nós vão nos levar mais rápido aonde precisamos chegar. Meu Senhor Deus da glória, nesse momento, eu apresento esta vida, esta preciosidade do Senhor, porque a tua palavra é clara. Uma vida, uma alma, vale mais do que um mundo inteiro. E é desta vida, Senhor, e para esta vida que eu levanto esta oração. Ó Deus, para que o Senhor venha esclarecer, acalmar, direcionar e colocar, Senhor, uma gota do teu sangue
sobre a vida dessa pessoa, curando ela no corpo, na alma, no espírito. Ó Deus, e dando livramento para que se cumpra na vida dela as tuas promessas. Ah, Senhor Deus dos exércitos, se estivesse aqui, Pai, revelando grandes vitórias, Senhor, muita coisa aconteceria de modo sobrenatural. Mas como eu sei, Deus, de que é necessário renunciar, necessário obedecer, necessário guardar, esconder a Tua palavra no nosso coração, nada é fácil, nada parece ser simples como parece que é. Por isso eu oro, Deus. Eu oro por essa pessoa, por esse homem, por essa mulher, por essa jovem. Ó Deus, e clamo a Tua bênção e a Tua vitória sobre a vida dele e sobre a vida dela. A vitória sobre o pecado. Senhor, a vitória, Pai, contra o inimigo, Satanás. Senhor, a vitória, Deus, do Evangelho, a vitória do reino de Deus sobre a vida dessa pessoa, Pai. Meu Deus, eu quero Te agradecer por isso, em nome de Jesus. Amém.